Olá, que o Deus da Bíblia possa abençoar a sua vida e você possa preencher paz. Eu espero encontrar todos bem. Se não estiver, vai ficar. Por que o Senhor garante que vai ficar? Porque é de maneira positiva, é olhando realmente para frente, colocando o coração no Altíssimo, que as coisas acontecem. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do Centro de Magé e trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro com o pastor Michael Marques, que é o nosso líder, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R. Soares. E juntos estaremos nesta programação tomando posse de vitória. Tem muita coisa boa por aí, muita coisa boa por vir, porque a Escritura Sagrada ela não falha. E quando a pessoa ela se apega ao Deus Altíssimo, a coisa muda. Algo que eu sempre digo, quando Deus inclina o coração, é claro. A Bíblia ela é o quê? Uma caixa de ferramentas. Se você precisa reformar algo, consertar algo, a Bíblia tem a palavra certa, a orientação certa. Se você precisa construir algo, também tem a palavra certa. E lembrando que sexta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, é um dia de oração de libertação. Aquela pessoa que sofre com insônia, depressão, vítima de inveja, olho grande, as coisas não caminham bem. E tem pessoas que falam assim, pastor, não sei se inveja existe. Eu quero perguntar, alguma vez alguém já elogiou uma planta e quando você foi ver a plantinha no dia seguinte ou 2 dias depois ela secou? Existe sim, existe. Mas é necessário uma proteção espiritual para que esse mal não venha pegar na sua vida. É como um exemplo, uma vez um rapaz ele falou assim, eu preciso ir para a igreja. Eu falei, por que ele falou isso? Porque eu comprei uma camisa, que gostei muito dessa camisa e alguém elogiou. E logo depois, ao passar na porta, um parafuso prendeu na camisa e rasgou a camisa novinha. E aquilo ali despertou, ele começou a perceber que as coisas não estavam caminhando bem. Eu digo para a senhora, para o senhor, aquilo que deixa de ser normal tem influência maligna. E só o poder de Deus para neutralizar, para fazer cessar. Falando em coisas boas, você pode compartilhar com familiares e amigos a rede social do Palavra Urgente. Você pode enviar história, uma mensagem. São vários e vários especialistas que estão ali falando sobre enfermidades, doenças, trazendo conhecimento, exatamente, maravilhoso mesmo o programa, com conteúdo realmente excelente. Você pode através como? Da rede social no YouTube ou então no Instagram. Na lupa de ambos, você põe ali Palavra Urgente. Dali você começa a seguir em um e o outro você se inscreve. Chegando matéria nova, porque são vários e vários apresentadores, chegando conteúdo novo, você vai ser notificado em um e no outro você então vai receber ali a notificação ali de que você realmente chegou um conteúdo novo, uma matéria nova e dali você pega e compartilha com pessoas. Vamos então à história aqui do Paulo que se deparou com um problema de enfermidade. Entenda o seguinte, a pessoa contrai uma doença e diante da doença, a primeira coisa que bate ao coração, não tem jeito, não tem solução, não sei o que eu vou fazer, e agora como vai ser? Mas logo depois, sendo alimentado pela palavra, recebendo esperança, a pessoa entende, eu preciso fazer algo, eu preciso reagir. Graças a Deus o Paulo reagiu conosco, na tela. A partir de 2014, quando eu era pastor no Rio de Janeiro, em Bangu, eu comecei a sentir dores na coluna lombar e essas dores, elas começaram a se intensificar. Cada dia que passava, eu via que as dores eram intensas. Procurei um médico, que era membro da igreja, e ele então me orientou, pastor, precisa fazer uma ressonância magnética. Fiz o exame, a ressonância magnética, e constou que era a hérnia de disco com protrusão discal, que é uma hérnia que cria na coluna e ela vai aumentando. E as dores começaram a se intensificar. Descia da lombar para baixo. E o médico orientou o que ele deveria fazer, acabou usando aquelas meias, de pressão. Voltei ao médico e tudo, e remédios, e a dor continuou, foi. Até que, de 2014 até 2018, são 4 anos, sofrendo, fazia reunião, cultos, com a cadeira. Aí eu começava a pregação e com 5 minutos eu tinha que sentar porque era uma dor, só Deus sabe o que eu passei. Olha só a situação do pastor Paulo. Um forte abraço, pastor Paulo, a esposa, a senhora Neide, que Deus abençoe muito sua e família. Mesmo com dores na prática, no exercício da fé.
É isso que precisamos entender. Muitas são as pessoas que quando, diante do primeiro obstáculo, diante do primeiro problema, podemos assim dizer, diante do rumor negativo, da má notícia, a primeira coisa que a pessoa faz é se acomodar. Não faça isso, não faça isso. Pelo contrário, entenda que é a sua reação que vai mudar a sua vida. É a sua postura diante desse momento que você está vivendo que vai fazer com que você tenha paz. Então vamos a uma matéria? Daqui a pouquinho voltamos, vamos entender mais sobre o assunto que estamos abordando hoje no Palavra Urgente. Conosco na tela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com hérnia de disco. Em 2020, a atriz Tayla Ayala revelou que sofria da doença, sentia muitas dores e precisou passar por procedimento cirúrgico. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que mais de 5 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade no Brasil. Essa patologia pode ocasionar sequelas como dor crônica intensa, capacidade de movimentação reduzida e fraqueza muscular. Você entendeu aí, acompanhou? É um mal que atormenta muitas pessoas. E enfermidade ninguém merece. Ninguém merece ficar sentindo dor. Realmente, Deus não criou o ser humano para sofrer com dor, seja ela física, emocional ou espiritual. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quando a pessoa contrai algo, ela está diante de um problema, algo na vida espiritual, vai começar a surgir doenças e enfermidades do corpo físico. Quando é um mal no sentido emocional, a alma, vai refletir no corpo físico. Por quê? Porque o espírito ele não tem um corpo físico para começar a aparecer enfermidades, manchas, marcas, dores. A alma, ela não tem um corpo físico. Então, o corpo físico ele vai sobrecarregar, exatamente isso que acontece. Toda sobrecarga de tristeza, de angústia, de problemas espirituais, vai exatamente no corpo físico. E daí, muitas das vezes, a enfermidade. É isso aí que acontece. Mas vamos ao especialista, que vai falar um pouquinho mais, vamos entender sobre o assunto de hoje, conosco na tela. A hérnia de disco, se tratando de coluna vertebral, entre as vértebras, a gente tem um chamado um disco intervertebral, certo? E no núcleo desse disco, há o núcleo pulposo, que é de onde acontece a hérnia, né? Nos nossos movimentos, né, principalmente falando de lombar e cervical, são nossas duas articulações da coluna, vamos dizer assim, que mais se movimentam, né? Fazem rotação, fazem flexão. A hérnia é quando, por esses movimentos, por degeneração óssea ou da própria vértebra, né? Do próprio disco, pode acontecer do núcleo extravasar. E aí é onde se gera a hérnia, que provavelmente pode pinçar algum nervo que passe na coluna, por exemplo. Ela pode ser assintomática, ou seja, sem sintoma, ou com sintoma, né? Assintomática, o paciente não vai perceber, né? E a sintomática é a própria questão do pinçamento, né? Ela pinça, como a hérnia ela vai para fora, na coluna vertebral, ela, como a palavra já diz, é a coluna. Ela passa toda, irradia toda a parte neural nossa. Como passa pela coluna vertebral, né, ela compromete muito a questão do dia a dia, né? A gente, como fisioterapeuta, a gente pensa na funcionalidade do paciente, né, nas AVDs, nas atividades de vida diária. É o que a gente considera como paciente. Se o paciente está funcional ou o paciente não está funcional. O paciente estando funcional, e aí o paciente consegue ir na feira, o paciente consegue ir aonde for sem nenhum problema. Em casos mais graves, o paciente sente muita dor irradiada, o paciente às vezes não consegue sentar, né, a posição sentada, porque comprime, né, incomoda bastante, o paciente não tem muita posição para dormir, incomoda, seja dormir de lado, dormir de barriga para cima, né. Em casos mais graves, onde há compressão do nervo mesmo, aí sim incomoda bastante, atrapalha muito a questão do paciente para o dia a dia. Que o Deus da Bíblia possa abençoar a sua vida. Prepare aí o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos realizando uma prece, uma oração em seu favor e apresentando a Deus esta demanda, apresentando a Deus esse momento da sua vida, e Deus vai lhe dar vitória. Pastor, Deus quer me dar vitória? É o que Ele mais deseja. Por isso que na cruz do Calvário Ele entregou o próprio Filho, o Senhor Jesus, como diz a Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele quer você feliz, Ele quer
a humanidade desfrutando de coisas boas. Mas, pastor, a humanidade desfruta de coisas ruins, de problemas intensos. O que dizer? Eu digo o seguinte, sempre digo isso. O que nós temos de visão de mundo hoje não tem nada a ver com o mundo que Deus desejou, que Deus planejou e idealizou para o ser humano. O que existe de mundo hoje é consequência da quebra da aliança de Adão e Eva no paraíso. Pastor, e a visão de mundo de Deus para o ser humano? O paraíso, perfeição, saúde, eternidade, cura, ou melhor. Então vamos parar com essas lamúrias, né? De ficar, por que acontece tanta coisa assim? Por que o mundo está assim? Por que Deus deixa assim? Repito, a visão de mundo, o que existe de mundo hoje, nada tem a ver com o Altíssimo. E sabendo disso, você vai começar a buscar em Deus e alcançar então aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos então à segunda parte? Daqui a pouco voltamos? Aí quando foi em 2018, na última semana de agosto, na primeira semana de agosto, eu estava 4 dias de cama, acamado. Aí não era mais 5 minutos, não, a dor já era contínua. Eu tomava anti-inflamatório, melhorava um pouquinho. Mas com 2, 3 dias, aquele anti-inflamatório já não resolvia mais. Um dia eu não aguentei mais, dia 23 de agosto de 2018. Aí peguei o telefone, liguei para o meu líder, pastor Rogério Postigo, falei, pastor, quando o senhor vê o missionário, o senhor conta o caso e pede para ele orar por mim. Olha, foi aquele dia em que eu estava na Igreja da Graça, lá na Taquara, no escritório, na frente do missionário, e aí o pastor Paulo me liga, dizendo, pastor, estou com uma dor terrível de coluna e tal, preciso de um milagre. E o missionário estava bem na minha frente. Eu falei, quer que eu fale com ele agora? Eu falo com o missionário. Ele falou, não, eu estou aqui na sala dele, estou de frente com ele. Aí o missionário pegou o telefone do pastor, amigo, tal. Ele falou, vamos orar aí, você vai levantar e tal. Fez uma oração ali de 1 minuto ou talvez menos. Falou, agora é a sua fé. E aquilo foi maravilhoso para mim, porque embora a gente já pregue a palavra, eu sou pastor já há 26 anos, mas é uma palavra de Deus que entra no coração. Aí ele desligou e falou, Deus abençoe, está curado, tá, agora você vai levantar daí. Acompanhou aí? A coisa pegando rumo, lutando, pastor Paulo, grande homem de Deus, família maravilhosa, batalhando, lutando ali no centro da vontade de Deus e tudo aconteceu. E é exatamente no centro da vontade de Deus que tudo acontece. Por isso que o Deus Altíssimo, Ele coloca no nosso coração uma boa palavra. Sempre necessário ter uma boa palavra para vencer. E a palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 31, diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E quantas são as pessoas assim? Preocupação em cima de preocupação. A preocupação não vai acrescentar nada à sua vida, a não ser o sentimento de impotência, a não ser o desespero, a amargura, a angústia e tristeza. O que vai acrescentar à sua vida é a fé, é o que diz a Escritura Sagrada. E a Bíblia ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para um pouquinho de ouvir a situação e começa a ouvir mais o que Deus tem a dizer com respeito a essa situação aí. Vamos à terceira parte? Conosco na tela. Dali uns 5, máximo 10 minutos eu já estava andando e tal. Resultado, dali a pouco eu já me alimentei, porque antes a dor era tão intensa que dá enjoo, dá náusea, e não conseguia alimentar. Aí eu falei, não, eu quero comer alguma coisa e tal, e já saí e fui caminhando, dava uns 20 minutos para a igreja. Eu fui caminhando para a igreja e a partir daquele dia aqui estou. Faz todas as atividades, não precisa mais pregar sentado, né? E faz atividade física também, né? O médico havia falado que ele não poderia nem subir escadas, né? Degraus, e onde a gente morava tinha vários degraus, né? A gente morava no 3º andar na época. E mesmo assim ele subia declarando vitória, né? No nome de Jesus, e resistiu e foi curado em nome de Jesus. Hoje já 2025. E não sinto mais nada, eu pego um botijão de gás, subo escadas, né? E já fiz teste correndo com peso e graças a Deus, estou curado, estou livre. E é o poder de Deus mesmo, é aquela palavra de Deus inspirada e revelada, né? Porque quem dá a palavra é inspirado e quem recebe, recebe a revelação. É inspiração e revelação. E ali foi ali uma flecha certeira naquele mal e graças a Deus hoje não dá problema nenhum de coluna. É o poder de Deus.
Que o Deus da Bíblia abençoe a sua vida. Pastor Paulo, que Deus abençoe cada vez mais o senhor, que o senhor continue, juntamente com a nossa irmã esposa, a senhora Neide, aí ganhando almas, levando a boa palavra, e glória a Deus por isso, um bom testemunho. E é isso que Deus quer, que você vença. Olha o exemplo aí do homem de Deus que venceu. Você quer vencer também? Então pega o copo com água, porque eu estou pegando o meu aqui, e diante de Deus nós vamos colocar a nossa vida e o nosso coração. Oremos. Pai, abençoa esta água. Fluidifica, Senhor, com o teu poder. Quantas vezes o pastor Paulo, sentindo dor no altar, bebia da água e falava: Deus me ajuda, me fortalece, me sustenta, e o Senhor fortaleceu. E esse mesmo Deus possa fortalecer este amigo, esta amiga que ora conosco agora, dando paz, alegria, removendo toda a preocupação e ansiedade. E você crê, diga amém, beba da água. Graças a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, liberando paz sobre a sua vida e família. Eu aguardo você ali na Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, bem ao lado da nova prefeitura da cidade de Magé, próximo ao Clube Magéense, domingo, 8 horas da manhã, e às 18 horas estaremos juntos. É importante buscarmos em Deus, e Deus tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para a sua casa. Fica por aqui então o programa Palavra Urgente. Um forte abraço de toda a equipe, uma equipe empenhada, dedicada para promover o melhor, fazendo chegar até a senhora, ao Senhor, a obra de Deus, uma palavra positiva, chegar até a senhora, ao Senhor, a direção, para que você possa então alcançar o melhor. E eu creio que Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Um beijo no coração de toda a equipe, vamos a uma bela faixa musical, que Deus ilumine a sua vida. Tem dias que parece que é tão difícil crer. Meus olhos não conseguem perceber que vai valer a pena resistir até o fim. E na vida há momentos que nos levam a olhar para trás, e parece que as barreiras e a dor são bem mais fortes do que o próprio Deus. Mas eu sei que o remédio para mim é me entregar, que o lugar da minha vida é o teu altar.